Olá, tudo bem? Então essa é a primeira aula do nosso módulo de diretrizes e vamos fazer uma visão geral sobre diretrizes clínico-assistenciais. Então, são documentos com recomendações de condutas clínicas assistenciais e, por vezes, são chamados diretrizes, protocolos, guias clínicas, recomendações e diversos documentos que têm a mesma terminologia, mas, em suma, querem dar recomendações de condutas clínicas. Em nosso meio, por vezes se utiliza o termo diretrizes para documentos de caráter mais informativo, enquanto que protocolos para documentos com caráter mais normativo. Então, quando a gente apresenta um documento de uma sociedade médica, seria uma diretriz, ela é muito mais informativa e os profissionais de saúde podem decidir segui-las ou não. Quando a gente tem um documento como os PCDTs do Ministério da Saúde, é um documento que é normativo, ou seja, ele regula a prática clínica, o que pode ou não pode estar no Sistema Único de Saúde, e além disso ele tem condutas informativas para os profissionais de saúde que poderão se guiar a partir desses documentos. E, como dissemos, essa diretriz ela tem como fundamento guiar a prática clínico-assistencial e uma diretriz pode ter recomendações informativas que são apresentadas com o seu nível de evidência, ou seja, o quão certo estamos dos benefícios e riscos da recomendação apresentada e a força da recomendação, que aí o qual grau a gente deveria indicar ou contraindicar uma determinada conduta. Então, uma recomendação pode ter, por exemplo, um nível alto de evidência, ou seja, muita informação embasando ela, e uma força de recomendação que pode ser forte, fraca, a favor ou contra fazer o curso de ação recomendado. Então, as diretrizes clínico-assistenciais podem ser desenvolvidas e aplicadas em diferentes cenários. Eu posso ter uma diretriz para um hospital, para um estado, para um país ou um protocolo, e esse pode estar em um contexto, por exemplo, mais amplo, apenas de atenção primária ou atenção especializada. E os seus objetivos são justamente otimizar os cuidados, promover a eficiência, seja no contexto que eu estou colocando, qualquer que ele seja, podendo ser apenas um hospital ou podendo ser, digamos, todo o contexto brasileiro, no caso dos PCDTs. As diretrizes clínico-assistenciais, elas são compostas por um conjunto de recomendações. E a recomendação, é importante ter esse conceito, é a unidade fundamental da diretriz. E essa recomendação ele é um julgamento sobre diferentes domínios. Um deles muito importante, que todos vocês devem ter ciência, é a evidência para os benefícios e riscos e os benefícios e riscos associados a cada uma das recomendações, a cada uma das condutas. Mas para recomendar ou não dependem de vários outros fatores, como custos, utilização de recursos, custo-efetividade, impacto orçamentário, valores e preferências dos pacientes, viabilidade de implementação, aceitabilidade, impacto sobre inequidade de saúde e as demais alternativas disponíveis. Dentro de uma diretriz clínico-assistencial, principalmente quando tu tens uma visão mais informativa do que normativa, elas são um direcionamento e não uma ordem, e surge sempre a partir de uma dúvida sobre uma conduta clínica. Então, o que é que eu devo fazer na prática clínica? Eu tenho essa dúvida e a recomendação vem justamente a resolver essa dúvida. Muitas vezes se tentam recomendar sobre questões sobre mecanismos fisiopatológicos, definição de doença. Nas diretrizes, modelos mais atuais, a gente tenta evitar esse tipo de recomendação, uma vez que essas são informações muito mais formativas, mais direcionadas a livro-textos, por exemplo, do que em um documento para ser aplicado na ponta. E, como a gente disse, uma recomendação ela deve ser um equilíbrio entre as vantagens e desvantagens. E essas vantagens, digamos, a gente pode tentar colocar em uma analogia em uma balança, vamos ver para onde é que elas pontuam mais. Eu posso ter um pouco de benefício, mas talvez seja muito cara a intervenção e com muitos riscos, e esse lado da recomendação vai nos dar a direção, o que é que eu vou estar recomendando ou não. Então, provavelmente nesse exemplo, como eu tenho muito mais custos e riscos do que benefícios, provavelmente vai ser uma recomendação contra o uso da tecnologia. Enquanto que a inclinação da balança pode nos apontar para a força dessa recomendação. Quando há claramente muito mais benefícios do que riscos, custos e demais critérios, pode ser uma recomendação forte. Quando eu tenho os benefícios, de certa forma, equilibrados em relação a custos, riscos, é muito mais difícil estar dando uma recomendação única para todo o contexto. A gente pode fazer uma recomendação com uma força menor, uma recomendação que pode ser fraca ou condicional, dependendo de qual sistema de graduação de evidências eu estiver utilizando. Aqui a gente tem o exemplo de uma recomendação contida na diretriz
de insuficiência cardíaca do Ministério da Saúde. Então, a questão é, devemos recomendar dieta com restrição de sódio para os pacientes com insuficiência cardíaca? E temos a nossa unidade fundamental da diretriz, que é essa recomendação. Recomendamos não orientar dieta com restrição de sódio inferior a 5 gramas de sal. E é apresentado a qualidade de evidência alta, uma vez que a gente tem ensaios clínicos randomizados de relativa boa qualidade informando sobre essa recomendação e uma recomendação forte. Então, uma recomendação forte quanto a não utilizar menos do que 5 graus de sal nesses indivíduos. Uma outra dúvida que se apresenta bastante é em relação aos fluxogramas. E o que seria um fluxograma? Basicamente, o fluxograma nada mais é do que a representação gráfica das recomendações de uma diretriz ou de um protocolo. Então, a gente pode chamar fluxogramas ou algoritmos de decisão clínica. Então, aqui nós temos o exemplo também do mesmo protocolo de insuficiência cardíaca, onde a gente tem aqui a nossa definição da população, digamos, é o paciente com insuficiência cardíaca. Então, digamos que esse paciente ainda está sintomático apesar do uso de beta-bloqueadores e inibidor da ECA. O que é o próximo ponto a realizar a partir do nosso fluxograma? Adicionar antagonistas mineralocorticoides, e aí a gente tem a textual da nossa recomendação representada no gráfico, que é basicamente em pacientes com insuficiência cardíaca sintomática, apesar do uso de ECA e beta-bloqueador, recomendamos adicionar antagonistas mineralocorticoides ao tratamento. Importante a gente ter esse conceito do que é que são diretrizes e o que é que não são as diretrizes. Então, vamos pensar nas diretrizes como instrumentos para auxiliar a prática clínica, documentos que respondam a questões onde se há mais dúvida e necessidade de julgamento, e documentos com recomendações pragmáticas para ação, principalmente no que tange diagnóstico e tratamento. O que é que eles não devem ser, as diretrizes? Livros-textos, já existem documentos muito melhor formativos para os indivíduos estudarem e terem esse primeiro contato com cada uma das patologias abordadas, por exemplo, em uma diretriz. Não são os documentos que a gente deva esgotar totalmente uma patologia. O que a gente precisa é responder as questões que são mais críticas e respondê-las de uma forma adequada e com uma metodologia adequada. Eles não são documentos que precisam responder questões de background como fisiopatologia, etiologia de uma doença. Eles não são livros de receita que engessem a prática. Lembrando o conceito de saúde baseada em evidências, isso tem que levar em conta, logicamente, a melhor evidência disponível, junto com o expertise clínico do profissional de saúde para interpretar essas evidências e aplicar no seu paciente, e os valores e preferências dos pacientes. Então, não necessariamente uma mesma recomendação, ela deva ser aplicada da mesma forma a todos os pacientes. E, voltando um pouquinho mais historicamente, até a década de 90, início dos anos 2000, o processo tradicional de diretriz era basicamente como se fosse um livro, a gente acaba apelidando de Old Guys Around the Tables, que basicamente acontecia a portas fechadas, sem saber como era tomada essas decisões. Por vezes fazia uma votação dessa recomendação, mas sem uma discussão do impacto em diferentes domínios, e tinha pouca transparência nas decisões. Então, o que se entendeu que esse modelo ele é pouco transparente e precisaria de avanços metodológicos para aumentar a credibilidade dessas informações, para garantir que elas sejam isentas de conflito de interesse ou com o menor conflito de interesse possível, assim como baseado em melhores evidências, envolvendo pessoas que deveriam estar lá tomando essas decisões e considerando diferentes domínios, desde sociais a econômicos. Então, a gente tem alguns padrões preconizados, entre eles a transparência, a multidisciplinaridade, valores e preferências dos pacientes e demais stakeholders envolvidos, uso de revisões temáticas, utilização de avaliação pragmática do nível de evidência e avaliação de impacto em saúde dessas recomendações. E esses são os preceitos utilizados pelos principais órgãos e entidades que fazem diretrizes no mundo atualmente, incluindo o Ministério da Saúde do Brasil. Bem, esse é um dos principais slides que eu gostaria de apresentar e mostra o processo de desenvolvimento de uma diretriz seguindo esse padrão. Basicamente, ele iniciaria com a definição de um tópico, montaria-se um grupo de trabalho multidisciplinar que tem uma composição diversa. Digamos, estou fazendo uma diretriz sobre uso de insulinas em diabetes. Talvez seria importante ter vários tipos de profissionais, desde endocrinologistas a médicos de família que acabam acompanhando esses pacientes em atenção primária, a pessoas envolvidas, por exemplo, aos cuidados do paciente, enfermeiros que
Vamos dar orientações quanto à aplicação, reutilização de agulhas de insulina se for o caso e formas para diminuir riscos, eventualmente profissionais de nutrição, uma vez que isso pode estar associado à hipoglicemia e como evitar essas questões. E se essa for uma diretriz com foco em saúde pública, precisa ter uma visão do gestor, que são as pessoas que acabam financiando o sistema. Esses profissionais, eles definem em escopo as questões da diretriz, onde que se há mais dúvida e necessidade de dar uma resposta e informar os profissionais e regulamentar e normatizar a prática, caso seja uma diretriz também normativa, e entra-se num período onde os metodologistas desse documento vão buscar evidências, seja através de revisões temáticas, também evidências para custos, em alguns casos de exceção podem realizar até mesmo avaliações econômicas, estudos de custo-efetividade e impacto orçamentário, e uma vez tendo essa evidência, apresenta-se a evidência para esse mesmo grupo que fez as questões, que vão julgar essa evidência e dar uma recomendação. Então, essa evidência vão julgar desde dos benefícios e riscos, a qualidade dessa evidência, custos e recursos, entre outros domínios que são importantes para a tomada de decisão, e aí temos a recomendação de uma diretriz. Após, essa diretriz pode passar por períodos de revisão, seja interno, externo, período de consulta pública, como utilizado nos documentos do Ministério da Saúde, e teremos uma versão final que seria publicada. A partir daí pode-se trabalhar em desenvolvimento de materiais para implementação, desde aplicativos para diretriz ou então versão para pacientes. Pode-se partir para ações de disseminação e monitoramento do uso dessa diretriz. Então é muito importante não só que boas diretrizes sejam realizadas, mas colocadas em práticas. Então essa parte de implementação e disseminação do documento é muito importante. E após um período, dependendo qual é que é o tema avaliado, qual que é o surgimento de novas diretrizes, novos estudos que poderiam compor essas recomendações vão surgindo, essa diretriz deve ser atualizada. Por último, gostaria de apresentar esse artigo, Guidelines 2.0, que apresenta domínios e etapas para o desenvolvimento de uma diretriz. Ele dá uma versão um pouco mais sistêmica sobre todos os aspectos necessários no momento que eu vou planejar e conduzir uma diretriz, tentando segmentar em vários fatores importantes, indo desde o planejamento e financiamento desse documento, passando por aspectos como conflito de interesses, gestão de equipe da diretriz, até sua publicação e atualização. Então, esse artigo está no material complementar de vocês e é a leitura extremamente recomendada essa semana. Muito obrigado, desejo um bom curso a todos.